Este é o vídeo de número 38 sobre o estudo bíblico e o 18º sobre Jó. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. E para você que acessa o canal pela primeira vez, sou Inácio da Silva. E neste vídeo eu falarei sobre o capítulo 23 e 24 do livro de Jó, em que Jó pede para Deus se afastar dele. Para nós que fomos sempre ensinados, e esse ensino não é de agora, vem há milhares de anos, nos orientando, nos ensinando sobre Jó ser uma pessoa paciente, temente a Deus. A afirmação de que Jó pede para Deus se afastar dele é bem impactante. É difícil aceitar se nós não estudarmos a Bíblia, não procurar entender as palavras que Jó disse para seu amigo. Eu vou apresentar aqui no capítulo 24, versículo 1, em que Jó pede para Deus se afastar dele ou deixar ele em paz. Por que Deus não deixa Jó em paz? Porque não reserva tempos para si o Todo-Poderoso. Essas foram palavras de Jó. Não é simplesmente uma palavra que ele falou. Aqui nós devemos entender que o livro no todo é sobre um diálogo entre Jó e seus amigos. E outra coisa que devemos entender é que o capítulo 23 e 24, no correto, ele é só um capítulo. Porque não é em duas fases, não é em dois tempos, não é em duas vezes que Jó está falando. Tudo que Jó falou no capítulo 23 e no 24, ele foi apenas uma maneira de ele falar, uma sequência daquilo que ele estava falando. Ele disse: por que não reserva tempo para si, o Todo-Poderoso? E quando ele diz Todo-Poderoso, que ele está se referindo a Deus, Jó não está aqui dizendo que Deus é poderoso no bom sentido. Ele está usando o Todo-Poderoso para dizer: Deus tem poder para julgar os outros, porque não se afasta das pessoas e vai dar conta de si mesmo, cuidar a si próprio. E veremos mais no capítulo 24, versículo 1, na segunda parte aqui, em que Jó fala assim: e por que ignora seus dias o que lhes são fiéis? Vamos traduzir o que Jó quis dizer nesse momento. Por que os fiéis a Deus ignoram que o poder de Deus não tem uma data para terminar? No desejo de Jó, Deus não pode ser poderoso sempre, eternamente. Ele quer dizer: por que não toma tempo para si o Todo-Poderoso? E por que os que lhe são fiéis não percebem que o poder de Deus não tem uma data para terminar? É neste sentido que perturba Jó. Ele não aceita que Deus sabe o que acontece e que Deus tem poder de julgar toda pessoa que comete erro. Quando nós analisarmos o capítulo 24, versículo 1, então nós vamos entender por que Deus se afastou de Jó. Porque o que Jó está falando aqui no livro é justamente aquilo que ele pensava. Antes de falar, Deus já sabe o que está na mente de cada pessoa, o que cada pessoa tem em sua mente, pensa sobre Deus. Jó não foi a única vez que ele pensou que Deus não tem nada a ver com ele. Em outros vídeos anteriores já falei que Jó diz: não importa o que acontece depois, e que Deus não tem que se intrometer naquilo que ele faz. Se ele cometeu pecado, unicamente diz respeito a ele mesmo, segundo palavras de Jó. Jó diz: por que não toma tempo para si mesmo o Todo-Poderoso? Quando nós pedimos para Deus se afastar de nós, Deus se afasta. Deus deixa cada um com seu livre-arbítrio. Então nós entendemos por que Deus se afastou de Jó. Então aconteceu as coisas que aconteceram para Jó. Então Jó escreve que Deus entregou ele ao poder do demônio. Não, não foi Deus que entregou Jó ao poder do demônio. Foi Jó que pediu para Deus deixar ele sozinho com sua inteligência. Porque Jó se julga um ser superior. Alguém que pode vencer Deus num debate frente a frente. E também, quando nós analisarmos que Jó se julga
perfeito e que nós fomos ensinados que Jó é uma pessoa paciente, nós vamos acompanhar no capítulo 23, versículo 2, em que Jó diz: o meu discurso é de revolta. Então nós não devemos entender que Jó é um ser que jamais perde a paciência. Sim, hoje minha queixa é uma revolta, sua mão pesa sobre meus suspiros. Jamais, em momento em que nós temos uma desgraça, algo negativo acontece com nós devemos nos revoltar e culpar a Deus. Essa não é a vontade de Deus, isso não é o que nós devemos fazer. Nós devemos buscar em Deus apoio, não se revoltar e culpar a Deus. Eu vou ler um trecho do capítulo 23, versículo de 11 a 14, e mostrar o que Jó pensa sobre Deus. Jó aqui diz assim, que não adianta ser fiel a Deus, porque pode fazer tudo certo, mas se Deus resolve fazer algo com essa pessoa, ele vai fazer. E Jó também diz, e Deus tem muitos outros projetos neste sentido. Significa que ninguém pode confiar em Deus. Meu pé seguiu os seus traços, guardei o seu caminho sem me desviar. Não me afastei dos preceitos dos seus lábios. Guardei no meu íntimo as palavras de sua boca. Mas ele decidiu alguma coisa. Quem o fará voltar atrás? Ele faz o que bem lhe agrada. Realizará seu desígnio a meu respeito. E tem muitos projetos iguais a esse. Estas são palavras do próprio Jó, acusando Deus de quando projetar algo contra uma pessoa, um inocente no caso, porque Jó não se julga pecador, ele se julga inocente. Então ele diz, quando Deus decide fazer algo com um inocente, ele não volta atrás. E Jó também afirma, Deus tem muitos projetos nesse sentido. Primeiro vai executar o projeto contra o inocente Jó, mas depois outras pessoas serão usadas por Deus no mesmo sentido, mesmo ela sendo inocente. E nós jamais podemos aceitar, acreditar ou dizer que Jó tem razão. Deus não faz isso. Deus é um ser justo. Deus é de justiça. No capítulo 24, versículos 19 a 23, nós vemos o discurso de Jó grave. O que Jó diz não é fácil de absorver, em que Jó acusa a Deus de não ser justo. Jó diz que não vale a pena, não tem compensação em ser justo, porque os pecadores, quando morreram, tudo é acabado, ninguém mais lembra do que eles fizeram. E Deus dá segurança e apoio ao pecador depois da morte. Vamos escutar o que Jó diz. Como a seca e o calor absorvem a água das neves, assim a região dos mortos engole os pecadores. O ventre que o gerou esquece-o, os vermes fazem dele as suas delícias. Ninguém mais se lembra dele. A iniquidade é quebrada como uma árvore. Maltratava a mulher estéril e sem filhos. Não fazia bem a viúva. Punha sua força a serviço dos poderosos. Levanta-se e já não pode mais contar com a vida. Ele lhes dá segurança e apoio. No final desse texto está escrito, Jó fala tudo que o pecador faz. Mas quando ele diz ele, Jó está falando de Deus. O pecador fez tudo errado, mas quando ele morreu, ele é que nem uma cabeça de espiga, simplesmente é tirado, colhido e nada de mal lhe acontece. É essa a expressão que Jó usa. E o mais grave é quando ele diz, tudo é esquecido do pecador. E Deus ainda lhe dá segurança e apoio.